Bora! A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à última aula do terceiro trimestre 2023. Na classe dos jovens, nós vamos falar sobre Tito, organizar a igreja em Creta e reprimir os falsos doutores. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da AD Belém aqui em Campinas, São Paulo, pregador, líder de juventude e professor da EBD há mais de 25 anos. E é um prazer recebê-los aqui semanalmente para prepararmos a aula aqui da escola dominical. Deixa eu só abrir aqui enquanto estou falando com vocês. A nova revista, o novo trimestre, será uma revista linda que nós já estamos aí olhando, já está chegando aí para nós as novas revistas da escola dominical. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Deixa aí os seus comentários, porque eles são muito importantes para nós. Também, por favor, aqui no primeiro link aqui do nosso canal, é o link para o treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento que tem abençoado muitas vidas, tá bom? Nesse treinamento você vai aprender a preparar uma aula, planejar uma aula, aplicar uma aula, que é ajudar o aluno, tirar ali a aula que ele aprende na sala de aula e aplicar no dia a dia. E você vai aprender algo que eu acho que é fantástico, que é métodos de aprendizado, técnicas de aprendizado ou de ensino para os seus alunos. Por quê? Na mesma classe você tem alunos que aprendem repetindo, outros aprendem só escutando, outros aprendem fazendo anotações e outros aprendem discutindo. Então, quando você, na sua aula, promove esse tipo de interação, pede para alguém repetir uma frase, uma palavra, para alguém ler, pede para eles fazerem anotações. Quando você permite ali uma discussão saudável em sala de aula, você está fazendo o quê? Você está diversificando sua forma de ensinar e, portanto, atingindo muito melhor os seus alunos, sem contar que sua aula deixa de ser aquela aula apática, monótona, parada e se torna uma aula muito mais edificante, muito mais impactante. É o primeiro link da descrição. Adquira já o treinamento Transforme Suas Aulas, preço promocional de lançamento, e é uma demonstração de que você confia no nosso trabalho também, tá bom? Olha só, Tito, vamos falar sobre Tito, o jovem Tito, que foi deixado lá em Creta para organizar a igreja e reprimir os falsos doutores. Muito legal esse jeito de Paulo, né? Ele ia abrindo igrejas e ele não pastoreava estas igrejas localmente, né? Ele passava abrindo igrejas, estabelecendo igrejas e colocando novos obreiros para assumirem o pastorado daquelas igrejas, mas ele também não abandonava, não. Ele treinava os seus obreiros. Paulo foi um grande abridor ou plantador de igrejas e um grande mentor de novos obreiros, tá? Bom, texto principal. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo escreveu a Tito para orientá-lo acerca da organização da igreja e enfatizar a necessidade de refutar os falsos doutores, tá? Então, por que eu tenho muito problema aqui em gravar vídeos aqui para o YouTube, para minhas redes sociais, reprovando a atitude de alguém e tal. Mas, por que se faz necessário muitas vezes? Não é uma questão de fazer fofoca, nada disso, mas exatamente para refutar o falso ensino, não é? Porque as pessoas, geralmente os falsos mestres, eles ensinam milhares de pessoas, até porque o ensino deles é adocicado, é aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Bom, a carta a Tito é bastante similar à primeira carta a Timóteo. Ambas foram escritas por Paulo durante a viagem missionária que fez depois de seu primeiro aprisionamento em Roma. O texto nos dá uma clara ideia da livre movimentação do apóstolo naquele período e sua intenção de plena continuidade da missão, o que não sabemos até que ponto ocorreu, tá? Então nós vamos olhar aí sobre esse jovem obreiro Tito, que foi mandado para Creta. Creta que era dominada lá pela filosofia, pelo gnosticismo. Então foi necessário que Paulo escrevesse
esta carta para Tito para orientá-lo para que ele pudesse ensinar os irmãos de Creta o modelo correto do cristianismo, tá? Porque era necessário fazer uma divisão. Lembra que naquele tempo, como hoje, né? Enfim, o mundo era dominado por muitas religiões. Então era preciso mostrar para os crentes que o evangelho não era mais uma religião, né? Você sabe que no mundo existem 3 religiões que são monoteístas, ou seja, que só um Deus é adorado, né? É o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas as outras religiões são politeístas. Você pode ser espírita e ir no centro de macumba, você pode ser espírita e ir para o candomblé, você pode ser espírita e pode ser mormon, outra coisa, não sei o que lá. Mas, no caso destas 3, que não das 3, não é? O cristianismo em si não é uma religião. O cristianismo tem detalhes nele que não é uma religião. O principal deles é que o nosso mentor, Senhor e Salvador está vivo, né? Mas enfim, é assim que o mundo vê, é assim que o mundo interpreta. Então somos monoteístas, só adoramos a um único Deus. Então era preciso escrever para estas igrejas, como foi escrito para Corinto, para Éfeso e agora para Tito em Creta, para mostrar para eles até que o evangelho não é mais uma filosofia, o evangelho não era mais uma religião para dar aquela misturada, não. Opa, não é assim. Então vamos lá. Tito, Creta e os cretenses, primeiro tópico. O perfil de Tito. A exemplo de Timóteo, Tito também era jovem, provavelmente tinha um pouco mais de idade que Timóteo. Seu nome não é citado em Atos, mas uma referência feita por Paulo na carta aos Gálatas nos faz entender que Tito se tornou seu cooperador antes de Timóteo. Tito não era judeu, mas grego. Tinha uma personalidade um pouco diferente de Timóteo, não é? Nos faz entender aí a segunda carta de Paulo aos Coríntios que ele era um pouco mais incisivo ali na sua liderança, né? Diferentemente de Timóteo, que como a gente percebe nos escritos de Paulo a Timóteo, Timóteo era um pouco mais timidez, né? Um pouco mais tímido. Paulo escreve em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de temor. Temor ali é covardia. Então, Timóteo tinha um certo problema de liderança. Timóteo, ele fala, não, ninguém o despreza por ser jovem. Timóteo tinha um certo receio em algumas questões, porque ele era muito jovem. E Paulo escreve para ele, meu irmão, vai para cima, porque você foi ungido e Deus te colocou aí, tá? Então, o perfil de Tito pode assim ser resumido: pronto, entusiasmado, diligente, proativo, de posições firmes, ético, respeitoso, amoroso, amigo, leal, fraterno, um irmão e um amigo de confiança, tá? Qual que é a ilha de Creta? Qual que é o cenário onde Tito está? A sudeste da Grécia, Creta é a 4ª maior ilha do Mediterrâneo, tá? Então, no primeiro século possuía mais de 100 cidades, não é? Muitas delas com excelentes portos, como Fenice. Paulo esteve em Creta durante sua conturbada viagem a Roma, né? Lá no Atos capítulo 27. Atualmente Creta tem mais de 600 habitantes. Os cretenses eram um povo de péssima fama. Havia entre eles um dos seus profetas, né? Disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Então, essa era a fama dos cretenses, não é? Tinha lá uma confusão cultural e religiosa, não é? Imoralidade, mentira, isso era o estilo de vida deles. Sabe o jeitinho brasileiro? Sabe a fama do brasileiro de que gosta de levar vantagem em tudo? Pois bem, era isso aqui. Segundo o teólogo suíço Hans Burke, o termo sincretismo é inspirado nessa evolutiva característica dos cretenses. O prefixo grego sim tem o sentido de em companhia de, junto com, como em sinergia, sincronia, sinfonia. Assim, o sincretismo era o fenômeno que se dava quando os cretenses se uniam, com todas suas diferenças, para juntos se defenderem de um inimigo comum. Ou em sentido figurado, o sincretismo seria a própria presença em uma mesma ilha de múltiplos cultos, religiões, filosofias e linhas de pensamento, tá? Agora, novamente, lembra que eu falei lá no começo? Era o normal, todo mundo junto,
não é? Misturar tudo ali. Bom, agora é preciso mostrar para os irmãos que aceitam a Cristo lá em Creta que esse estilo de vida que era comum, que era normal em Creta, não combina com o Evangelho de Cristo, não condiz com o Evangelho de Cristo. Era necessário haver uma nova vida, uma mudança de comportamento. Né? Então, Paulo escreve para Tito para ajudá-lo nessa missão de orientar os irmãos. Né? A grande lição é: não basta ganhar as pessoas para Cristo, é preciso discipular, orientar, educar, instruir, ensinar, para que as pessoas então adquiram agora uma nova identidade. A identidade dessa igreja, desses irmãos, dessa cidade, desta ilha, deste lugar, é uma identidade voltada para a imoralidade, para a mentira, para a preguiça e para o sincretismo religioso, para a mistura das religiões. Então Paulo escreve para mostrar que esse não é o modelo de fé que o cristianismo propõe. O cristianismo propõe uma fé que é tanto exclusiva quanto inclusiva. É exclusiva porque só se adora um único Deus. É exclusiva porque todo aquele que nele crê. Mas também é inclusivo. Eu vi um vídeo do pastor Juliano Fraga, do testemunho dele de salvação, e eu fiquei encantado. E tem uma parte do testemunho que ele fala que a igreja é o único lugar onde um ex-presidiário pode ser pastor. Aonde um jardineiro, durante o dia, à noite, ele pode pastorear o juiz da cidade. Né? Então, o evangelho inclui, sim, aqueles que se rendem a Cristo de verdade, de coração. Não é essa mistureba que as pessoas querem fazer. Tá? Muito bem, tópico 2. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é importante para nós. Lembrando que o próximo trimestre está chegando com aulas maravilhosas, onde nós vamos aprender e muito a palavra de Deus. Se você ainda não adquiriu a nova revista, fique atento, porque a gente tem sempre aqui alguns conteúdos, os irmãos mandam para a gente, nós estamos aqui também para ajudar os irmãos. Gente, a revista de pré-adolescentes é uma aula teológica de paracletologia, é um curso teológico. Estou encantado com a revista dos pré-adolescentes. Que linda essa revista. E todas as revistas, a CPAD, eu não sei o que aconteceu, mas nesse último ano, nesse ano 2023, vou falar assim, gente, é coisa linda, linda, linda. Eu estou tentando achar aqui a nova revista, mas eu mudei o nome dos grupos aqui e não estou conseguindo achar. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Depois a gente vê isso aí. Olha só, tópico 2. A missão de Tito. Lembrando que você não pode esquecer. Inscreva-se, ative as notificações e adquira o treinamento Transforme Suas Aulas. Preço de lançamento. Tá? Você vai aprender a diversificar. Para mim, dentro do treinamento, essa parte é a parte mais top, que é você aprender novas formas de ensinar. Sua aula tá chata, porque ninguém falou para você que existem outras formas de ensinar e você tem medo. É por isso que às vezes tem uma discussão ali dentro da lição na sala de aula, você dá um jeito de interromper, você fica com medo. Não! Os alunos aprendem muitas vezes discutindo. Outros aprendem. Sabe aquele aluno quietinho? Ele não é o melhor aluno da sala. Nossa, fulano quando vai fala demais. É que ele aprende assim. Ele aprende repetindo. Então isso e muito mais, dentro do treinamento Transforme Suas Aulas. Os seus alunos vão amar as suas aulas a partir de então e você vai ficar encantado. Você vai sair de dentro da sala de aula se achando o professor tal e tem que se achar mesmo, porque quem investe no próprio ministério com certeza colhe frutos para a glória de Deus. A missão de Tito, tópico 2 aqui, estabelecer presbíteros. A missão primordial de Tito era organizar as igrejas locais de cidade em cidade. Isso denota que o evangelho havia se espalhado pela ilha.
Agora era preciso, então, organizar a igreja, não é? Em Creta, contudo, Paulo tivesse trabalhado por algum tempo para pôr as coisas em boa ordem, havia a premente necessidade de exercer a disciplina eclesiástica e estabelecer presbíteros em cada igreja para prosseguirem na missão de ensinar. O perfil dos presbíteros segue os mesmos requisitos transmitidos a Timóteo, destacando a necessidade de maturidade. Difere somente a expressa inclusão de uma observação implícita na carta a Timóteo, a boa conduta dos filhos. Em uma linguagem de hoje, diríamos que eles precisam ser bons crentes, darem bom testemunho como cristãos. Isso é valioso para os filhos dos líderes e contribui muito para o êxito do ministério de seus pais. Tá? Assim como em Éfeso, em Creta havia falsos mestres que perturbavam a vida da igreja. Paulo chama-os de desordenados, faladores, vãos enganadores e aponta principalmente os da circuncisão. Judeus que insistiam que para se salvar os gentios precisavam cumprir leis, regras e ritos judaicos, tá? Paulo fala novamente da sorrateiração desses falsos mestres que transtornavam casas inteiras. Então, assim, nós precisamos ter cuidado com os nossos filhos, com a nossa casa, com a nossa esposa, nos dias que nós estamos vivendo, aplicando para a realidade brasileira hoje. Cuidado, nós temos muitas pessoas que são esquerdistas no nosso meio. E é perigoso. Imagine um líder de jovens com viés de esquerda. Imagina. Então, os pastores precisam ficar atentos. Foi-se o tempo que você colocava um líder de jovem e deixava ele solto lá. Hoje não. Hoje é preciso acompanhar mais de perto. Não é? O professor da escola dominical também. É preciso acompanhar. O trato com esses ardilosos falsos mestres deveria ser firme. Paulo usa a expressão tapar a boca para demonstrar como o Tito deveria ser diligente em seu trabalho. De igual modo, o presbítero precisaria ter suficiente autoridade moral e espiritual, a fim que fosse poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Tá? Então não se pode confundir amor com condescendência. Tá? Deus ama, mas os falsos mestres precisam ser refutados e os falsos ensinamentos precisam ser corrigidos. Não vamos corrigir para evitar polêmica e tal. Bom, quem cala consente. Então, quando a gente vê um falso ensinamento e a gente não faz nada para refutar, nós estamos nas entrelinhas concordando com aquilo. Não necessariamente. Bom, no modo geral, é assim que soa. Quando alguém muito influente começa a ensinar algo que é contrário à palavra de Deus, e ninguém se levanta para combater aquele ensinamento vai ganhar cada vez mais publicidade. Tá? Bom, a correção a ser feita por Tito visava não apenas os falsos mestres. A expressão repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, feita logo após a referência aberta aos cretenses, nos permite entender que as igrejas em Creta deveriam receber semelhante ensino. A má conduta dos cretenses, impregnada na cultura da ilha, estaria reinando entre os cristãos, o que também se denota pela necessidade de pôr em boa ordem as coisas que ainda restavam. Tá? Então veja, dentro da igreja, né, o comportamento de alguns cristãos, ele era um comportamento que copiava este comportamento imoral dos moradores da ilha. A cultura imoral, a cultura mentirosa, preguiçosa, não é? Reinante naquele ambiente, também estava impregnada dentro da igreja. Então era preciso, peraí, vamos lá. Ou seja, não é só refutar o falso mestre, é ensinar a igreja. Uma igreja ensinada não dá ouvidos a falsos mestres. Então não é só gritar contra o errado, é ensinar o que é certo. Não é? Então, liderança de jovens precisam ficar atentos. Todos os dias na internet surge um louco aí achando que descobriu a roda e ensinando alguma coisa aí. Então a liderança, os professores precisam estar atentos, mas não apenas para a gente ficar reagindo ao que alguém está ensinando, mas para nós sermos mais ativos, sabe? A gente é muito reativo.
Existem assuntos que a gente só fala quando alguém se levanta para falar de uma maneira errada. E a gente vai lá. Só que às vezes a gente vai lá só para bater no falso mestre. Não. A ordem de Paulo é: refuta o falso mestre, repreende ele, mas também ensina a igreja. Ensina a igreja, tá certo? Para quê? Para que eles sejam sãos na fé. Para que a igreja seja uma igreja sadia na fé. Muito bem, meus amigos. Olha só, e por último, ele vai dar aqui exortações gerais nesta carta. Ensino para toda a família. O tom de praticidade do ensino de Paulo a Tito é semelhante ao que transmitiu a Timóteo. De igual forma, Tito deveria transmitir a correta doutrina para toda a igreja, dos mais velhos aos mais jovens. O apóstolo volta a enfatizar a importância da educação cristã para as mulheres idosas, destacando o papel delas no ensino das mais novas. O valor da constituição da família é mais uma vez enfatizado por Paulo, ao tratar da nobre missão da mulher como esposa e mãe, dedicada ao lar, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada, isto é, para que Deus seja glorificado por meio da vida exemplar das famílias cristãs. Essas tarefas atribuídas à mulher têm sido muito desprezadas pela igreja moderna, não é pela sociedade moderna. Eu já perguntei isso aqui em algumas igrejas. Quantas irmãs aqui estão ensinando as filhas a fazer enxoval? Pergunta aí na sua igreja. Será que tem alguém assistindo aí ainda? Pergunta na sua igreja. Não está ensinando, não? Ué, por que as irmãs cristãs, bíblicas, que amam a palavra de Deus, cheias do Espírito Santo, não estão ensinando suas filhas a fazer enxoval para casar? Por que não? O que é ensinar uma menina a fazer enxoval? Ensinar que quando ela casar, ela precisa cuidar da casa, cuidar do marido. Não. Nós temos que ensinar as nossas filhas a serem independentes. Ué, mas elas não podem casar, não? Nós não queremos que elas casem? Que elas tenham família? Que elas construam família? O que é isso? É conceito mundano dentro da igreja. É a igreja moderna se deixando influenciar por conceitos mundanos, né? Então, é a cultura de Creta dentro da igreja. Então, nós precisamos ensinar dentro da igreja. Então, a mulher cristã pode exercer atividades fora do lar, desde que não negligencie a missão mais importante que Deus lhe otorgou. A missão mais importante que Deus lhe otorgou. A ausência da mulher como esposa e mãe traz prejuízos incalculáveis para a família, com nítidos reflexos na igreja e em toda a sociedade. A vida cristã deve ser pautada sempre nas escrituras sagradas, que jamais envelhecem ou se tornam ultrapassadas. Exercer o autocontrole é fundamental. Paulo fala aqui sobre a moderação para os jovens, para que não tome decisões erradas na sua vida. É melhor suportar o jugo dos tempos da mocidade, porque tudo tem o seu tempo determinado. Então tudo tem a hora, tudo tem um momento, tudo tem um lugar. Paulo também aborda na carta a Tito uma das doutrinas centrais da salvação, a soteriologia. A graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Por sua graça, Deus não apenas nos salva no presente, mas nos ensina ao longo da vida a renunciar a todo pecado e viver bem conosco mesmo, com o nosso próximo e com Deus, não é? Então, é preciso viver de acordo com a vocação celestial. E é isso que nós estudamos aí na carta de Tito. Tem conselhos poderosos aqui para os jovens da sua igreja. Eu espero que você tenha aproveitado bastante este trimestre aí na sua igreja, com a sua classe, e que Deus continue abençoando a vida de vocês, fortalecendo no graça, e fiquem atentos, porque o próximo trimestre está chegando e será com certeza mais um trimestre abençoado em nome de Jesus, com aulas muito preciosas que nós teremos o prazer de trabalhar aqui com os irmãos. Olha lá, ó. Olha que tema, a prova da vossa fé. Aqui, ó, a capa, dá para ver? Deixa eu parar aqui, ó. Peraí, olha lá, ó. A prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Que lição linda! Fé, o ponto de partida de uma vida com Deus. Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Fé para crer que Deus existe. Fé
A fé cristã é um conhecimento científico. Gente, que lição poderosa, você não pode perder. É só uma lombadinha, tá? Encerramento de trimestre é uma lombadinha. Dá uma diminuidinha e já acelera de novo. E eu espero vocês aqui no próximo domingo. Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal. Até o próximo encontro. Deus abençoe vocês.